tema do dia desta quarta-feira, 13 de novembro, estamos aqui para analisar algo que aconteceu há exatamente um ano. No dia 13 de novembro de 2023, a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto acabou por mudar o rumo da história do clube e hoje temos connosco o nosso jornalista Humberto Ferreira. Bom dia, Humberto, para falarmos um bocadinho sobre este tema. E a minha primeira pergunta para ti é mesmo por aí. Porque é que esta noite foi tão marcante na história recente do Futebol Clube do Porto? Foi uma noite em que ficou visível verdadeiramente uma divisão interna que existia entre os associados do Futebol Clube do Porto. Aqueles que defendiam a vertente e o lado de Jorge Nuno Pinto da Costa e os outros que queriam, eu não diria um destino diferente, mas um Futebol Clube do Porto diferente. E esta Assembleia Geral não é a reunião magna em si que marca aqui uma divisão, mas é tudo o que acontece nesta reunião magna, em que inicialmente ela foi prevista para o auditório do Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto percebeu a enorme afluência que existiu de adeptos, mobilizou-a para o Dragão Arena, mas ainda assim não conseguiu albergar todos os sócios que estavam presentes para poderem assistir a esta Assembleia Geral. Era uma Assembleia Geral onde o ponto de maior discórdia prendia-se com a revisão estatutária dos Dragões. E foi este alerta, até dado por parte de vários sócios, que fez com que muita gente estivesse presente nesta Assembleia Geral, no fundo para vetarem esta situação. O clima de intimidação foi passado por quem lá esteve como tendo sido algo nunca visto, e esse clima de intimidação levou a que existissem desacatos. Esses desacatos depois, posteriormente, redundaram noutras situações, mas é este ponto em que muitos sócios se sentiram até envergonhados pela situação que estava a passar, que fez com que colocassem aqui um toque de rebaque que não poderia continuar o Futebol Clube do Porto a ser dominado naquele sentido. E por isso esta Assembleia Geral veio a tornar-se tão importante na história, eu não diria só na história recente, mas diria mesmo em 131 anos da história do Futebol Clube do Porto, porque efetivamente ali e a partir daquele dia ficou demonstrado a mudança que muitos sócios queriam nos Dragões. Tu falaste nessa mudança, um pouco antes na tua resposta também falaste desta possível divisão entre sócios. Acreditas que, se calhar, esta reunião magna também acabou por ter influência nas eleições que viriam a acontecer em abril? Acho que esteve muito relacionada, mesmo muito relacionada. Um dia depois a esta reunião magna, a esta Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, André Vilas-Boas prestou declarações à margem da sua presença no Web Summit em Lisboa, em que disse que ele não pediu qualquer tipo de investigação de uma forma muito veemente, mas mostrou-se bastante envergonhado pelo facto daquela situação se ter passado sobre o olhar incólume da direção do Futebol Clube do Porto que ali estava presente e que nada fez para evitar desacatos, para pedir auxílio de seguranças, de polícia, e essa situação foi uma situação que deixou, André Vilas-Boas falou nesse dia, mas vários sócios tinham falado também no dia anterior. Ainda não sabíamos que André Vilas-Boas ia ser candidato, pese embora houvesse já uma sombra enorme sobre a sua candidatura e a forma como ele poderia apresentar-se como candidato. E eu diria que aquela situação demonstrou que os sócios do Futebol Clube do Porto não queriam continuar a ser dominados por um regime que pudesse ser demasiado limitador da liberdade. E foi isso que os sócios do Futebol Clube do Porto perceberam com aquela noite da Assembleia Geral, de que a sua liberdade estava posta em causa. Primeiro porque não conseguiram votar na revisão dos estatutos, mais tarde houve uma outra Assembleia Geral, mas já sem essa situação prevista e não foi votado sequer a alteração dos estatutos que estava previamente desenhada pelo Conselho, ou tinha sido sugerida por parte do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, e os sócios sentiram essa situação visada na Assembleia Geral e eu diria que André Vilas-Boas à cabeça começou a ganhar as eleições com aquela Assembleia Geral e os adeptos e os sócios votantes perceberem que de facto queriam algo de mudança. E dentro desses desacatos que acabaram por acontecer, essas altercações, acreditas que de alguma forma acabava por ser previsível o desencadeamento de duas operações judiciais, sendo a Operação Pretoriana aquela que é mais falada? Sim, eu diria que o histórico desportivo de Assembleias Gerais em Portugal não fazia prever que isto acontecesse. Benfica e Sporting já tiveram Assembleias Gerais bastante quentes
e com muita animosidade, mas, por exemplo, o Sporting teve um ataque à academia e posteriormente outras situações relacionadas com a própria claque do Sporting e que redundaram em operações e detenções de muita gente. No Futebol Clube do Porto nunca tínhamos visto isto, mas o facto de nesta Assembleia Geral muita gente e gente de altos quadros terem estado a assistir a tudo isto fez com que existissem muitas denúncias sobre aquilo que se tinha passado. E, portanto, não fazendo prever, é um bocado expectável, aqui é um bocado contrassenso, mas não fazendo prever historicamente que isto pudesse acontecer, era expectável depois tudo aquilo que veio a acontecer. Se calhar percebermos a dimensão destas operações é que demonstram um bocado a grandeza de toda esta situação. Estamos a falar da Operação Pretoriano, 12 pessoas que foram detidas, e esta Operação Pretoriano está relacionada diretamente com a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. Os Dragões, no dia em que o Futebol Clube do Porto, no dia em que é desencadeada a Operação Pretoriano, dão nota de que 3 sócios tinham sido já excluídos de associados em virtude dos primeiros inquéritos que foram instaurados depois de terem visto as câmaras de videovigilância. A partir desta situação é desencadeada uma outra operação, que é a Operação Bilhete Dourado, que estava relacionada com a venda de bilhetes por parte da claque dos Super Dragões e também de outros elementos relacionados diretamente com o Futebol Clube do Porto, e essa situação fez com que mais 12 pessoas passassem a ser investigadas e não só por parte das instâncias judiciais, mas depois também alvos de inquéritos por parte do Futebol Clube do Porto, e são dimensões já muito grandes estas duas operações que demonstram esta falta de liberdade, como eu estava a dizer no início, que os sócios do Futebol Clube do Porto sentiram com esta Assembleia Geral de 13 de novembro de 2023. Na última pergunta deste tema do dia que eu tenho para ti é, no fundo, o que é que pode ainda acontecer passado um ano? Eu acho que há coisas por sabermos. Desde logo, a Auditoria das Contas, que André Vilas Boas já disse que a sua direção está a fazer. Tivemos uma mudança clara relacionada com a claque, houve uma quebra de protocolo, houve novos protocolos, a claque dos Super Dragões, a mais forte do Futebol Clube do Porto, perdeu as suas figuras máximas na cabeça de Fernando Madureira e da sua esposa também, Sandra Madureira, e que teve que estar a ser gerida por uma comissão administrativa, perdeu a sua direção, e esta situação faz com que o futuro ainda seja um bocado desconhecido sobre o que é que pode acontecer. Mas há processos e estes 12 sócios, em virtude até da Operação Bilhete Dourado, que estão a ser alvo de inquérito por parte do Futebol Clube do Porto, na sua ponta final podem ser excluídos de sócios, por exemplo. Há novos protocolos que foram assinados e faz com que também esta situação dos bilhetes seja agora diferente. Há um Futebol Clube do Porto que aos poucos começa neste capítulo também a mostrar uma maior proximidade aos sócios no sentido lato, no sentido geral, e não tanto a separar como de alguma forma acontecia até esta Assembleia Geral de 13 de novembro de 2023. O tema do dia está disponível em todas as plataformas e em 00.pt de segunda a sexta-feira.